Eu desejo no dia de hoje deixar registrado essa reflexão que eu acabei de fazer um pouco sobre as redes sociais e os impactos que elas têm causado nos nossos jovens, adolescentes e até mesmo nas nossas crianças. Sabemos que o mundo é muito tecnológico hoje e a tecnologia é uma ferramenta. Por si só, não é má em si, mas o uso indevido dessa ferramenta ela traz muitos danos, muitos problemas, e isso tem sido uma realidade. E nós, como cristãos, como igreja, como pai de família, como uma mãe, temos que prestar atenção de como estamos gestindo a nossa vida e também os nossos filhos. É importante, nesse momento, fazer essa reflexão. E por que estou fazendo esse vídeo nesse dia de hoje? Porque eu vi uma criança exposta à rede social e na rede social essa criança é uma outra pessoa. Como eu a conheço, eu a vejo pessoalmente e pessoalmente é uma criança. Pessoalmente tem até mesmo algumas vergonhas, mas ali na rede social não foi isso que eu vi e isso me preocupou bastante. Por essa razão, eu acho que é útil fazer um vídeo para que você que está aí do outro lado reflita como você tem feito, como você tem trabalhado com seus filhos, qual atenção você tem dado aos seus filhos e como você tem entendido a responsabilidade de criar os seus filhos. Espero que esse vídeo traga alguma direção e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu quero ler um texto que está na palavra de Deus, onde a informação que ele traz é muito importante. O texto se encontra em Juízes, no capítulo de número 2, e o versículo 10 que diz o seguinte: E foi também congregada toda aquela congregação e seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conheceu o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. O texto vai dizer que levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. Só é possível levantar uma geração que não conhece a Deus se a geração antecedente não tiver ensinado, não tiver praticado. É importante, antes de falar qualquer coisa, trazer a função de um pai e de uma mãe. Muitos estão hoje usando como argumento a necessidade financeira para abandonar os filhos. Muitos estão usando os argumentos de estresse pelo trabalho para não passar tempo com os filhos. E é preciso fazer uma avaliação de quanto tempo estamos passando e corrigir. A ideia do vídeo não é que ninguém se sinta culpado ou que se ache o pior dos piores. A ideia é fazer uma avaliação e corrigir. Como sempre, a Bíblia tenta nos dar a direção, nos mostrar o caminho para que nós possamos tomar uma decisão de seguir esse caminho ou não. E o texto vai dizer que levantou essa geração que não conhecia o Senhor. E nós temos visto isso hoje. Não tem sido fácil na igreja trazer Deus para as pessoas. Os movimentos, as emoções, isso tudo funciona. Mas aquele Deus que está com você em todo o tempo, aquele Deus que está em todos os lugares, que te faz entender, que te faz se comportar, que te faz buscar o melhor, que te faz também desejar estar com Ele, tem sido bastante difícil. E nós vamos ter hoje uma igreja que as referências da maioria dos jovens, quando se trata de música, de profissão, e de referência não são cristãos. Em muitos casos, são contra o cristianismo. Muitas músicas são instrumentos de adoração a Satanás, à sexualidade, e isso tem acontecido no meio da igreja. Muitos pais fazem de conta que não sabem e acabam não sentando com os filhos. Outros usam métodos que não são corretos e acabam também não tendo eficiência. O texto que nós lemos diz que levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E isso tem acontecido. É importante nós se recordarmos de Provérbios 2 e o versículo 6, onde diz: ensina a criança o caminho que deve andar. Você tem ensinado o seu filho? Você tem ensinado a sua casa? Nós temos visto muitos que não estão ensinando. Ensinar exige tempo, dedicação, paciência e insistência. E dentro do que eu preparei para falar com os irmãos, tem muitas pesquisas que vão apontar que as redes sociais elas estão influenciando de forma negativa a saúde mental, emocional e social de crianças
adolescentes e jovens e até mesmo adultos. Essa geração, a capacidade de concentração e a capacidade de desenvolver um raciocínio caiu. Hoje as pessoas têm dificuldades de se concentrar. Hoje as pessoas têm dificuldades de ficarem por um tempo em uma só atividade, porque aquilo traz para ela um peso e ela quer parar, porque a internet traz uma ideia de velocidade que não é real, é apenas virtual. Isso tem atrapalhado. Do ponto de vista cristão, eu queria tentar aqui abordar algumas coisas que mostrem e abordem um impacto sociológico dentro dessa situação, clínico, bíblico, e reforçar a necessidade de um equilíbrio saudável no uso das redes sociais. Existe uma pesquisa da American Psychological Association que revela que aqueles que passam mais de 3 horas por dia na internet, eles têm um risco muito alto de depressão, ansiedade e um problema com a autoestima. A Royal Society for Public Health do Reino Unido, ela também mostrou que o Instagram, ele atrapalha a saúde mental porque ele faz um impacto contrário da imagem da pessoa e causa um sentimento de inadequação. Quando você não está feliz com o que é, com o que tem, e isso vai te gerando alguns problemas. E aí você tem uma rede social que vai te fazer se moldar pelo externo, sendo que a Bíblia diz que nós deveríamos ser moldados pelo que Deus vê em nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:20 que Deus pagou um alto preço por nós, que foi o preço de sangue, em Cristo Jesus. E ele diz que nós devemos glorificar através do nosso corpo, porque já foi pago. Nós temos um valor que excede o exterior. Nós temos um valor que excede aquilo que as pessoas podem ver. E quantos de nós não temos mais a preocupação de gestir esse valor interno e vivemos uma vida de filtros, filtros, filtros e filtros, trazendo uma ilusão. E aquela ilusão, quando você está fora dela, te gera tristeza e muita depressão. Então, alguns dados dizem que é perigoso, traz risco e nós deveríamos estar atentos. Tem uma influência na rede social. Eu peguei aqui o exemplo da baleia azul, que era aquele jogo que fazia as crianças terem uma ação destrutiva contra si mesmo para provar alguma coisa para alguém. E aí, quando você vai nessa questão de influência, 35% dos adolescentes eles já foram expostos à violência, pornografia, tudo isso na parte online. Porque não existe um limite, não existe um controle. Basta você criar aí uma conta com 11 anos e tentar acessar alguma coisa e você vai ver que aparece normal para você, mesmo você não tendo uma mente pronta para desenvolver um raciocínio e criar uma real visão daquilo que você está vendo. Então, nós precisamos hoje se lembrar do que Jesus vai até dizer em Mateus 18:6, quando diz, olha, se alguém fizer escandalizar ou tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Nós temos uma responsabilidade. Nós estamos deixando crianças expostas. Elas não são culpadas de estar com o celular na mão. Elas não são culpadas, elas são crianças e elas estão sendo expostas. E quem está expondo essas crianças? Ferindo a fé, ferindo o princípio, são as pessoas que entregam esses celulares. É preciso hoje refletir sobre isso, porque existe uma influência. E não adianta, depois que isso tudo veio, achar que uma simples conversa vai resolver. Aí existe um trabalho a mais a ser feito. Então, existe um grande impacto social no caráter das nossas crianças, jovens, adolescentes e até mesmo adultos, quando são expostos a produtos que elas não deveriam estar sendo expostos. Quando nós vamos ver a questão social, quantos adolescentes aí você vai ver que quantos adolescentes você vai ver que você chega na casa de alguém, ele não cumprimenta ninguém, ele é tímido, ele é aquela pessoa que, desculpa, e quando você vê ele na rede social,
você se assusta, você fala, isso aqui não é o mesmo que eu estou vendo, por causa desse impacto. E aí tem um órgão, né, que se chama World Health Organization, né, que ele vai dizer o seguinte, após uma pesquisa, ele disse que existe um vício na internet. É um vício, assim como cocaína e assim como tantos outros vícios. É um vício, a pessoa não consegue ficar sem. E aí as consequências é um isolamento social, uma redução da empatia e habilidades de comunicação, reduz aquilo. A pessoa só sabe conversar com alguém no telefone, pessoalmente não sabe. Substituição de amizades verdadeiras por interações virtuais. Olha quanto problema causa e o impacto nessa relação social. E aí ninguém consegue mais interagir socialmente. É preciso hoje fazer uma atenção, porque nós somos chamados a viver juntos. Deus nos criou para viver juntos. A internet ela é uma ferramenta, usada bem, une, mas usada mal, ela separa. E aí nós vamos querer viver longe. E aí nós vamos querer viver longe um dos outros. Existem até pessoas que preferem as igrejas online e não vão mais à igreja. Pessoas que não se relacionam, como podem amar o próximo como a si mesmo? Pessoas que não têm uma interação, como podem crescer? Reflita e veja se você tem feito isso. Existe uma questão que é preciso pensar, a questão do trabalhar sobre o equilíbrio. Porque tudo fora de equilíbrio é ruim. Tudo que não tem equilíbrio prejudica, isso é real. Quando nós pegamos uma pesquisa da Pew Realization Center, eles dizem que 59% dos pais dizem que não conseguem ter mais controle sobre os adolescentes e nem sobre os seus comportamentos. 59%, mais da metade. E aí você tem uma sociedade cheia de adolescentes mal criados, né, que não tem uma educação, porque o pai diz que não consegue controlar por causa do uso da internet. E é preciso, dentro do equilíbrio, fazer o quê? Limitar o tempo de uso, acompanhar o conteúdo, incentivar ações offline, porque online, irmãos, você pode ter contato com todo mundo. Reflita também sobre essa questão, porque nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Existe um texto em Lucas 21:34, que na NVI diz assim, ó, tenham cuidado para que o coração de vocês não fique insensível com as consequências do excesso de preocupações dessa vida. Ele é mais completo, mas aqui eu queria só que você se lembrasse disso. Eu quero só pegar essa parte onde diz a insensibilidade pelo excesso de preocupação com a vida, o excesso de uso de coisas da vida, o excesso de exposição, o excesso de aprovação, o excesso de se parecer, o excesso de ser reconhecido. Cuidado para que isso não atrapalhe você e você saia do ponto de equilíbrio. É preciso ter equilíbrio. Nós temos que também entender que, como igreja, nós temos uma função. Nós precisamos orientar. Temos que orientar. Muitas vezes a igreja não tem força, porque ela orienta, mas o pai não faz a sua parte. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, e depois eu convido você a ler aí em casa, a Bíblia diz que o pai deve ensinar o filho, sentado à mesa, andando pelo caminho, na hora de dormir, na hora de levantar. Faça o seu papel como pai. Controle o seu filho, ajude o seu filho, não deixe ele ser exposto a tudo isso que está aqui. Ensina seu filho a buscar o que é bom, ensina seu filho a amar a Deus, a ouvir hinos, a ler a Bíblia, a orar, a ter uma comunhão com Deus. Se nós não fizermos atenção, nós vamos ter visto muitos irmãos, muitas pessoas que vão à igreja, tendo seus filhos, não conhecendo a Deus, nem o que ele fez. E essa vai ser a consequência de atitudes totalmente erradas, e é por isso que nós temos visto uma sociedade totalmente destruída. Oremos ao Senhor, peçamos perdão das falhas e que Ele nos dê graça para que nós possamos usar com equilíbrio as redes sociais. Chame seu filho, tenha uma conversa com ele, ajude seu filho. Você que exerce alguma função na igreja de liderança, ajude, não atrapalhe. Explique, ame, ore junto, interceda. E se você é pastor, oriente sua igreja, oriente os pais.
Se você é um pai cristão, oriente seus filhos, ajude seu pastor. Que nós possamos se unir nesse dia para ajudar os nossos filhos, seja ele criança, jovem ou adolescente, a não ficarem viciados e perderem a inteligência, a concentração e até mesmo a sua comunhão com Deus por causa da internet. Deus abençoe você, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.